Peppa Pig, além de ser um dos desenhos mais amados da infância de milhões, também é repleto de enigmas, e um deles é maior que todos os outros. Estamos falando do mistério que envolve o pequeno George. Será que o porquinho originalmente faz parte da família Pig? Ou em algum momento ele entrou para a família ao ser adotado? Isso é apenas um boato? Ou há algo mais profundo por trás dessa teoria? Depois de fazer uma análise detalhada dos mais de 300 episódios do desenho, finalmente conseguimos desvendar esse mistério. E, pasmem, até descobrimos que talvez o verdadeiro sobrenome de George não é Pig, como o resto da família. Quer descobrir mais sobre esse segredo? Fique até o final deste vídeo e prepare-se para se surpreender. Agora é a hora de entrarmos na poça de mistérios de Peppa Pig e queremos que você descubra com a gente um pouco mais sobre o incrível universo da porquinha cor-de-rosa. Vamos voltar um pouco no tempo e analisar as primeiras aparições de George na série. Muitos acreditam que a primeira vez que o vemos é no famoso episódio chamado Peppa está tendo um bebê. Porém, ao assistir esse episódio com mais atenção, notamos alguns detalhes curiosos que abrem espaço para a possibilidade de que o bebê na barriga da mamãe Pig possa não ser o George que conhecemos. Nesse episódio, a família Pig está reunida assistindo a vídeos antigos de Peppa, quando ela ainda era muito pequena. E, na verdade, a porquinha mal se lembra desses momentos, o que nos leva a crer que ela tinha cerca de 2 anos naquela época. Isso faz sentido, já que é raro lembrar de algo que aconteceu antes dos 3 anos de idade. E esse é um período da vida em que nossas memórias ainda não são completamente formadas. E é aqui que as coisas começam a ficar intrigantes. Atualmente, a porquinha tem 4 anos, e George tem apenas 18 meses, segundo o site oficial Peppa Pig. Agora, se voltarmos àquele vídeo antigo da mamãe Pig grávida, é possível perceber que a barriga dela estava bem grande, indicando que o nascimento do bebê era iminente. Isto porque, comparando, a barriga da mãe da Peppa era do mesmo tamanho que a da mamãe coelho quando ela estava prestes a dar à luz aos gêmeos Rosie e Robbie. Considerando que Peppa tinha cerca de 2 anos nessa época e que 1 ano e meio se passaram depois disso, significaria que a Peppa não deveria ter 4 anos, mas sim algo em torno de 3 anos e meio, diferente do que a série mostra. Isso faz muitos acreditarem que o bebê que estava na barriga da mamãe Pig naquele vídeo não seria na verdade o George, mas sim outro porquinho que não sobreviveu ao nascimento por causa de alguma complicação grave. E em meio à dor e à tristeza, o papai Pig poderia ter decidido visitar um orfanato. E, ao encontrar um pequeno porquinho de 6 meses de idade, resolveu adotá-lo. Esse porquinho seria exatamente o George que conhecemos, que eles criaram no lugar do filho que perderam. Essa explicação ajudaria a entender por que tanto Peppa quanto George não têm memórias dessa época. Eles eram muito pequenos para se lembrar dos detalhes mais tristes dessa história. Contudo, é interessante pensar que, talvez, George tenha algumas lembranças subconscientes de sua família anterior, como você verá nos próximos momentos. Mas antes, se você também adora teorias e mistérios, assim como a gente, comenta George aqui embaixo. Vamos adorar saber o que você acha dessa teoria! Continuado essa sinistra teoria da Peppa Pig, um dos principais sinais de que George não pertence à família Pig originalmente aparece no episódio Dia Internacional. Neste episódio, todas as crianças da escola da Madame Gazella estão representando diferentes países e é aí que percebemos algo curioso. George, o pequeno porquinho, está usando uma vestimenta típica de um cosaco russo, com roupas tradicionais e um chapéu felpudo que combina perfeitamente com o estilo. Quando chega a hora de cada criança apresentar o país que estão representando, todos esperam que George diga algo, mas ele simplesmente sorri de forma enigmática, sem pronunciar uma única palavra. Você pode pensar, ele não falou porque ainda é muito novo, talvez nem saiba falar direito. Mas essa explicação não parece fazer sentido quando, logo em seguida, Madame Gazella pergunta a todos se conhecem a canção que vão cantar. E vemos George respondendo, com sua boca claramente se movendo para formar palavras. Mais surpreendente ainda, George canta toda a música junto com as outras crianças. Agora, pense um pouco. Será que George está se mantendo em silêncio porque tem vergonha de seu sotaque russo? Talvez ele prefira falar junto com as outras crianças para que sua voz se misture às demais, evitando que alguém perceba sua pronúncia diferente. Se isso for verdade, o porquinho poderia estar preocupado que as outras crianças zombassem dele por isso. Se essa teoria for verdadeira, poderíamos concluir que George, na verdade, seria originário da Rússia e não é inglês como o resto da família Pig. Isso explicaria o enigma envolvendo o fato de talvez o sobrenome do irmão caçula da Pep ser diferente de todos os outros membros da família.
Uma das evidências mais utilizadas por quem acredita que George foi adotado é a falta de menções ao seu sobrenome Pig. Todos sabemos que o nome completo da protagonista é Peppa Pig, e ela é chamada assim diversas vezes por diferentes personagens. Contudo, o mesmo não acontece com George. Praticamente nunca ouvimos alguém se referir a ele como George Pig. Por outro lado, tanto Mamãe Pig quanto Papai Pig são sempre chamados assim, com o sobrenome Pig. Então, por que George não seria mencionado da mesma forma? Será que ele realmente não tem o sobrenome Pig? E, se não for esse seu sobrenome, qual seria o verdadeiro? Depois de uma longa investigação pelos episódios do desenho, conseguimos encontrar uma pista importante no episódio Aniversário de Edmond Elefante. Nesse episódio, a família Pig recebe um convite de aniversário para George, convidando-o para essa festa de Edmond, que tem a mesma faixa etária de George. E no convite, vemos que eles se referem a ele como George Pig. To George Pig from Edmond Elephant. Entretanto, se pensarmos bem, pode ser que a família de Edmond tenha apenas presumido que o sobrenome de George seja Pig, sem realmente saber. Isso se reforça pelo fato de que nunca ouvimos ninguém de sua própria família chamá-lo de George Pig. Se de fato George veio de outro país, como a Rússia, é possível que ele tenha mantido seu sobrenome original, e o sobrenome Pig foi apenas algo adotado pela família. Fazendo uma rápida pesquisa, descobrimos que Pig em russo seria algo como Svinia. Então, será que o nome original do irmão de Peppa seria George Svinia? Agora, falando sobre padrões nos nomes, notamos algo interessante no desenho. A maioria das crianças tem nomes e sobrenomes que começam com a mesma letra, sendo o sobrenome, na maioria dos casos, o nome de sua espécie. Por exemplo, Edmond Elefante e sua irmã Emily Elefante, ambos têm o sobrenome e o nome começando com E. O mesmo vale para Peppa Pig, Peg e Pandora Panda e Pedro Pônei, que têm nomes e sobrenomes com a letra P, fazendo referência às suas espécies. Além disso, temos a família Coelho, com Rose, Rob, Rebecca e Richard, todos com o sobrenome Coelho. Outros exemplos incluem Candy Cat, Suzy Sheep e Danny Dog, todos seguindo o mesmo padrão. Até a Madame Gazela segue essa lógica, já que suas irmãs a chamam de Gigi, indicando que seu nome completo começa com G, assim como o seu sobrenome, Gazela. Mas o que dizer de George? Se ele realmente fosse da família Pig, seu nome provavelmente começaria com P, para combinar com seu sobrenome. Como seria o caso de Paul, Perry ou Patrick? Claro, isso não se aplicaria se ele fosse adotado e já tivesse um nome quando chegou à família Pig, mantendo assim o George. No entanto, também devemos lembrar que há algumas exceções a essa regra, como os primos Chloe e Alexander e a tia Dottie, que têm iniciais diferentes da letra P. Será que George também seria uma dessas exceções? Além de todos esses mistérios sobre seu sobrenome e sua origem, muitas pessoas acreditam que o brinquedo favorito de George, o dinossauro, também pode estar relacionado à sua história original. Mas antes de explorarmos esse último mistério, se inscreva no canal clicando no botão aqui embaixo, se ainda não for inscrito. Todos sabemos que o brinquedo favorito de George é o seu famoso dinossauro de brinquedo. E no episódio em que ele acidentalmente quebra o brinquedo de tanto brincar, vemos como isso afeta o pequeno caçula da família Pig. A busca por um novo dinossauro para substituir o original acaba sendo mais difícil do que o esperado. A família Pig vai até a loja do Senhor Raposo, conhecida por ter uma grande variedade de produtos, na esperança de encontrar um dinossauro igual ao anterior. No entanto, o único dinossauro que eles encontram é uma versão robótica, completamente diferente do boneco que George tanto amava. Isso levanta uma questão: se o brinquedo de dinossauro é tão comum no país de Peppa, por que foi tão difícil encontrar um substituto igualzinho nas lojas de brinquedos? Muitos acreditam que a dificuldade de encontrar um dinossauro idêntico se deve ao fato de que o brinquedo original pode ter vindo de outro país, possivelmente o país de origem de George, reforçando a teoria de sua adoção. Esse dinossauro, sendo algo que ele trouxe com ele quando foi adotado, pode ser a única lembrança que George tem de sua primeira família. Isso explicaria por que o pequeno porquinho é tão apegado ao brinquedo e por que encontrar um igual nas lojas é uma tarefa quase impossível. Dessa forma, o Papai Pig precisa recorrer a uma solução caseira, optando por consertar o brinquedo original para que George possa voltar a brincar com ele. Essa teoria faz bastante sentido até certo ponto, mas é contradita pelo episódio Bebês, no qual vemos a vovó Pig presenteando George com o dinossauro quando ele ainda era um bebê. Naquela cena, George estava nos braços de sua mãe, e vovó Pig entrega o brinquedo ao pequeno, sugerindo que o dinossauro realmente faz parte de sua história desde o início, e não algo que veio de outro país. Assim,
descobrimos a verdadeira origem do brinquedo favorito de George. Foi um presente dado por sua avó logo nos seus primeiros dias de vida, eliminando, em parte, a teoria de que o brinquedo veio de fora do país. Mas, mesmo com essa explicação, o mistério sobre George ser adotado ainda permanece no ar. Existem elementos que indicam que ele pode ser o filho biológico de mamãe e papai Pig, mas, ao mesmo tempo, há muitos indícios que reforçam a ideia de que ele pode ter sido adotado. No fim das contas, independentemente da verdade, o mais importante é que a família Pig é incrivelmente unida e cheia de amor, algo que sempre vemos nos episódios. Seja George adotado ou não, ele é claramente uma parte amada dessa família, e isso é o que realmente importa. E como forma de agradecimento por ter ficado conosco até aqui, temos 2 vídeos super legais aparecendo na tela agora, para você conferir e se divertir ainda mais com as teorias sobre Peppa Pig. Um grande abraço e até a próxima!